agora eu tenho um desafio para você. Deixa eu te perguntar, se eu pegar um ovo de galinha, tá? Um ovo de galinha cru, um ovo normal, tá? Sem nenhum truque. Você acha que é possível equilibrar ele, deixar ele equilibrado sem ele cair? Responda essa pergunta. E eu te desafio a pegar na geladeira da sua casa um ovo e tentar colocar ele de pé, equilibradinho, bem bonitinho ali, sem nenhum truque, não pode amassar, não pode cozinhar, nada. Simplesmente colocar o ovo em pé e largar a mão e ele se equilibrar, se manter em equilíbrio sem nenhum apoio, tá? O meu desafio é você parar, fazer esse teste e depois ver comigo a resposta se é possível ou não equilibrar o ovo numa mesa, numa superfície lisa, sem nenhum truque. Então, já tem uma resposta para me dar? Conseguiu colocar o ovo, não conseguiu? Então a minha pergunta era se é possível ou não era. E agora vem a resposta. Olha ali, o ovo está equilibrado, sem nenhum tipo de truque. Se a gente olhar por baixo da mesa, mesa de vidro, a gente vai ver que não tem nada. Simplesmente o ovo está em pé, está equilibrado na mesa. Você conseguiu? Eu tô ansiosa para saber a tua resposta. Se você conseguiu ou não conseguiu. Bom, isso, pessoal, tem todo um sentido maior por trás do ovo. Quando a gente não consegue colocar o ovo, provavelmente na nossa mente tem uma vozinha que diz assim, não vai dar, não é possível, o ovo não vai ficar em pé. E essa vozinha vai falando com a gente que não vai conseguir. E aí, o que acontece? Não acontece, né? A gente não consegue colocar o ovo equilibrado. Agora, quando a gente acredita que é possível, o ovo fica em perfeita harmonia, equilibrado em cima da superfície onde você colocou. Tem alguns segredinhos por trás. Muitas vezes a gente está tão focado no problema que a gente não consegue equilibrar o ovo também. E não é porque a gente não acredita, a gente acredita, mas a gente não consegue, porque a gente está muito focado no problema. E se você não conseguiu, então a minha dica é, distraia a sua mente. Pense no momento onde tu conseguiu se sentir seguro para colocar, segura na verdade, para colocar o ovo. Eu já vou falar para você por que eu falei seguro. A gente tem um rapaz que tá fazendo a gravação desse vídeo. E aí a gente tava aqui nos bastidores tentando equilibrar o ovo rapidinho para poder fazer a gravação e mostrar a resposta para você. E por um momento, esse rapaz estava ali colocando o ovo, não estava conseguindo, estava tendo dificuldades. Mas a gente começou a falar de um assunto onde ele faz stand-ups. E é um momento onde ele se sentia bem, que era no palco, fazendo a interação com o público. E quando ele se transportou para esse momento, onde ele se sentia feliz, se sentia bem, mágica aconteceu. O ovo se colocou em pé bem rapidinho, ele conseguiu o equilíbrio. Por quê? Porque ele desviou do problema. E isso acontece muito nos processos de coaching. A gente faz esse desafio de colocar o ovo e a gente para fazer uma análise. Então, quando eu faço esse treinamento em grupo para colocar o ovo equilibrado, depois que a primeira pessoa coloca, as outras observam, veem que é possível e bem rapidinho, um a um, vai sendo colocado ovo equilibrado. Então, a nossa mente é o segredo de tudo. Quando a gente acredita que a gente pode atingir uma meta, a gente atinge. Agora, quando a gente não acredita, a vozinha fica ali na nossa mente. Não é possível, tu não vai conseguir. E o que acontece? Você não consegue. Então, o ovo é para você se autoanalisar. Quando você estava ali na tua casa, equilibrando o ovo, o que você estava pensando? Quando você conseguiu, como era a tua atitude, o teu pensamento, e enquanto você não conseguia, como era a tua atitude e o teu pensamento. Existe uma técnica de programação neurolinguística que chama visualização. É um outro segredo para a gente equilibrar o ovo, para a gente conseguir uma meta, conseguir atingir nossos objetivos. A gente precisa, em primeiro lugar, criar na nossa mente. A nossa mente precisa enxergar o resultado final que a gente quer. Então a gente começa conseguindo visualizar o ovo em equilíbrio, bem como você gostaria que ele ficasse.
Então, se você tem uma meta, como do exemplo, de faturar os 500 mil reais líquidos mensais, você tem que começar conseguindo se visualizar lá, com 500 mil reais líquidos na tua conta todo mês. Como é que vai ser tua vida? Como é que você vai acordar de manhã? O que você vai comer? Como é que vai ser você indo para o trabalho? Onde você está? O que vai estar acontecendo? Então, tudo começa na mente, na visualização. Agora, se você está com dificuldade de se visualizar lá no teu objetivo, aí a gente já começa tendo que resolver essa questão. Eu vou te dar um exemplo de uma cliente dentro de um processo de coaching, como foi a experiência dela com a técnica do ovo. Ela estava tendo muita dificuldade. A gente ia na sessão, colocava o ovo juntas, ela não conseguia, daí ela ficava de tarefa, ela ia para casa, tinha que testar em casa e vir na próxima sessão com uma foto que realmente conseguiu colocar o ovo em equilíbrio. Só que ela não estava conseguindo. Então eu resolvi fazer junto com ela no processo de coaching e usar a técnica de distração da mente dela. A gente começou a conversar, ela começou a colocar ali o ovo em equilíbrio. A gente puxou o assunto de uma viagem que ela gostaria de fazer, que a amiga dela tinha feito num cruzeiro, enfim. Quando a gente distraiu a mente dela, ela olhou e o ovo estava em equilíbrio. Quando ela viu isso, ela começou a chorar. E questionando ela o porquê que aquilo deu uma emoção tão grande nela, ela falou que ela se deu conta quanto ela se sabota na vida dela. Em quantos momentos ela não acredita na capacidade, ela não acredita que ela vai conseguir realizar aquilo que ela se propôs ou que ela gostaria. Então isso acontece muito na nossa vida. A gente não acredita que vai conseguir, então a gente não consegue. Então tudo na nossa vida vai da gente acreditar que é possível. E quando a gente acredita, a gente vai lá e consegue. O mesmo efeito, foi feita uma pesquisa no exército. Então eles pegaram alguns homens e tiveram que treinar em atirar no alvo. E depois passaram por uma competição. E alguns homens não podiam treinar fisicamente. Eles tinham que só imaginar que eles estavam pegando a arma, estavam mirando e estavam conseguindo atingir o objetivo, que era acertar o alvo. Na competição, o time que treinou apenas mentalmente se viu conseguindo atingir o objetivo foi o time que conseguiu melhores resultados. E isso é utilizado para atletas. Então os atletas, eles têm que treinar a mente deles, que eles estão conseguindo fazer o melhor tempo, o melhor movimento. E isso vai fazer um desempenho melhor. Executivos, antes de uma reunião importante, mentalizar o passo a passo, mentalizar o resultado acontecendo. Então essa técnica de visualização é uma técnica muito poderosa e é uma ferramenta de coaching que você pode começar a utilizar agora. Pense nos teus próximos dias, nos teus próximos objetivos. O que você vai fazer que é importante para você? Que tal começar pela mente? Que tal começar existindo na sua mente para depois virar realidade? Então fica essa ferramenta de coaching para você aplicar em casa e conseguir os seus resultados.